Bom dia, meu povo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Bom dia, você, criança, que também está ouvindo esse áudio. Que bênção, que coisa linda. Recebi uma mensagem falando que crianças de 5, 6, 8 anos ouvem junto com a mãe o áudio. Isso é uma bênção de Deus. É projeto de Deus na vida desta criança. Bom dia a você nesta manhã maravilhosa, desta quinta-feira linda que Deus nos permite viver. Hoje são 4 de março de 2001 e nós estamos aqui mais uma vez com você nesta madrugada gostosa para refletirmos sobre o amor de Deus, sobre as providências de Deus, sobre os livramentos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua mente, que Deus alegre a sua alma, para que esta palavra seja uma palavra de edificação na sua vida, uma palavra de revelação do Espírito Santo, uma palavra que venha do coração de Deus para abençoar as nossas vidas. Esse é o nosso propósito. Todas as vezes que estamos gravando estas reflexões que nós chamamos Café com Fé, é o seu café maravilhoso da manhã com uma fé viva, ativa, na direção do grande Deus Criador dos céus e da terra. E eu, o pastor Josias Oliveira, tenho todo o prazer, toda a alegria de estar aqui com você, que está me ouvindo agora em qualquer lugar do Brasil, em qualquer hora que está sendo possível você ouvir este áudio. Será bênção na tua vida. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema muito importante e que às vezes ele passa despercebido na nossa vida, nas nossas ações, e durante o dia convivemos com pessoas que têm este tipo de ação conosco e com outras pessoas. O Espírito Santo quer nos despertar para que nós estejamos vigilantes com esse sentimento e com este posicionamento. Nós vamos falar hoje sobre a arrogância. O tema da nossa reflexão é: a arrogância destrói os sonhos e destrói a vida. O que é esse sentimento e este comportamento que Deus abomina? O que é uma pessoa arrogante? Deus habita na vida de uma pessoa arrogante? A arrogância, ela procede de Deus? De onde procede a arrogância? Uma pessoa arrogante, no momento em que ela está tendo uma atitude arrogante, o Deus Criador dos céus, da terra e da vida age na vida dela? Nós vamos refletir sobre esse tema. Eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, a Bíblia que você tem aí, porque nós vamos fazer algumas citações bíblicas. Eu sempre gosto de evidenciar que tudo que eu falo a respeito de Deus, esse Deus maravilhoso, só receba se o que eu falo estiver fundamentado na Bíblia. Se o pastor Josias inventar de querer inventar coisa, não receba não, que aí não é de Deus, é do pastor Josias. Mas tudo que nós falarmos aqui, que tiver fundamentação bíblica, a origem
é deste Deus poderoso. Só receba como de Deus qualquer coisa, venha de quem vier, por mais famoso e culto que for o apóstolo, bispo, pastor ou quem quer que seja. Só receba se o que esta pessoa falar tiver fundamentação bíblica, se o sinal bíblico for verde, se a luzinha verde da Bíblia acender, é de Deus. Caso contrário, analise bem. Não receba nenhuma palavra de quem quer que seja, se não tiver aprovação bíblica. A Bíblia é a palavra viva de Deus para a nossa orientação, para a nossa edificação, para o direcionamento da nossa vida. Se você tiver este cuidado, sem julgar ninguém, nós não temos o direito de julgar ninguém. Deus não nos deu esse direito, mas nós temos o direito de tudo que nós ouvirmos em nome de Jesus, tudo que nós ouvirmos a respeito do Deus Criador dos céus e da terra que é revelado na Bíblia, nós precisamos ter o cuidado de verificar se aquilo que nós estamos ouvindo, a Bíblia assina embaixo. Tudo que a Bíblia assinar embaixo vem de Deus. Tá bom? Se você fizer isso, você vai diminuir muito o problema na sua vida. Ouça Deus falar na palavra. A Bíblia é a maior profecia revelada de Deus aos homens. Enquanto Jesus Cristo não vier buscar a sua igreja escolhida e eleita, o nosso canal de comunicação com Jesus Cristo é através da Bíblia Sagrada, na revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou os homens a escrever, e somente o Espírito Santo de Deus nos dá a revelação verdadeira do que a Bíblia fala. Ponto final. Então vamos falar hoje sobre arrogância. Arrogância, o que é uma pessoa arrogante? O primeiro canal da arrogância é o orgulho da alma. Você sabe aquela pessoa que é orgulhosa na alma, ou seja, orgulhosa no sentimento do coração. Aquele orgulho que ela é melhor, ela é mais capaz, ela é mais inteligente, ela é mais tudo que ela faz é melhor, a procedência é melhor do que os outros. A arrogância começa com este orgulho na alma. Este orgulho na alma termina produzindo na vida desta pessoa um outro filhote que chama-se soberba. Arrogância e soberba são irmãos gêmeos, caminham juntos. Toda pessoa arrogante é uma pessoa soberba. O que é uma pessoa soberba? Uma pessoa vaidosa na alma, que faz com que ela se torne o terceiro irmão da arrogância, prepotente. Arrogância, soberba, prepotência são irmãos trigêmeos que caminham juntos para destruir a vida de uma pessoa. Portanto, esses sentimentos que geram um comportamento não procedem do Deus da Bíblia. E quem tem estas atitudes não está tendo na orientação de Deus. O Deus da Bíblia, o Espírito Santo de Deus, não habita na vida de uma pessoa que seja arrogante, prepotente, soberbo, orgulhoso. Onde existem esses sentimentos e estas práticas, o Espírito Santo de Deus não habita, seja na vida de quem for. Pastor, mas eu conheço pastores arrogantes. É lamentável. O título de pastor não credencia ninguém a estar com a presença de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço um bispo que é muito prepotente. Ok,
O bispo é um ser humano que não vigiou e deixou que um sentimento que não é de Deus habitasse na sua vida. O título de bispo não credencia ninguém a ser um discípulo de Jesus. Um apóstolo não credencia o título. O que nos credencia a sermos um discípulo de Jesus é exatamente nossa vida. São os nossos frutos, as nossas atitudes. Elas serão analisadas se elas são frutos do Espírito Santo, como está lá em Gálatas capítulo 5. Leia Gálatas capítulo 5 sempre, a partir do versículo 19. Ali estão as obras da carne. São todos esses procedimentos que não vêm de Deus. E tem também falando sobre os frutos do Espírito. Quem tem os frutos do Espírito, tem o Espírito Santo de Deus. Então Deus não se manifesta e não habita na vida de uma pessoa pelo título que ela tem. Deus não está preocupado em saber quem é pastor, quem é bispo ou quem é apóstolo. Deus está preocupado em saber quem é discípulo dele. O nosso maior título diante de Deus, somos ser servos de Deus. Este é o maior título. Este é o maior título de um discípulo de Deus, ser servo de Deus. Toda e qualquer pessoa que entender o projeto da salvação de Jesus Cristo, se tornar um servo de Deus, liberto, completamente liberto, esta pessoa se torna um discípulo de Jesus. Então o Espírito Santo de Deus reconhece servos de Deus. Guarde isso. O maior título que um homem e uma mulher aqui na terra pode ter com relação a Jesus Cristo é ser servo. Nós fomos chamados para servirmos o reino de Deus, para servirmos os nossos irmãos. Um bom servo é sinal de que o Espírito Santo de Deus controla aquela vida. Então vamos entender na Bíblia o que a Bíblia fala sobre a pessoa que tem este posicionamento de ser uma pessoa arrogante. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. É o primeiro título primeira passagem bíblica que nós vamos ler. Diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Aqui é Deus falando. Deus aborrece a pessoa soberba, arrogante, a pessoa que tem a boca perversa, que é tudo isso que nós falamos antes. Deus rejeita essas pessoas, independente de quem seja, que seja pobre, que seja rico. Tem muito rico soberbo, mas tem muito pobre que não tem nem onde dormir, soberbo. Então, a pessoa que pratica a arrogância, a pessoa arrogante, a pessoa soberba, prepotente, diz a Bíblia aqui que Deus aborrece. Então, isto quer dizer o que eu acabei de falar. Este Deus, Criador dos céus e da terra, revelado na Bíblia, não tem parte na vida de uma pessoa arrogante. Porque a arrogância Deus rejeita, ela não vem do coração de Deus. Ela não está no coração de Deus. A arrogância, ela não é reconhecida por Deus em nenhum momento. Em nenhum momento. Nós vamos ver aqui numa outra leitura bíblica, que está também em Provérbios, capítulo 21, versículo 4, que diz assim:
o olhar altivo e o coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecados. O olhar altivo e o coração orgulhoso, o soberbo. Está dizendo aqui que são pecados diante de Deus. Você percebe como é perigoso, é complicado a gente, se não tiver cuidado, deixar a nossa alma se encher desse sentimento e começarmos a ter procedimentos que humilham as pessoas. A pessoa arrogante, o maior prazer dessa pessoa é humilhar as pessoas. Mas, pastor Josias, na igreja tem pessoa arrogante, na igreja e em todos os lugares em que as pessoas não tiverem humildade para permitir o Espírito Santo orientar a vida, vai estar cheio de pessoas arrogantes. O fato de pessoa ser membro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica ou de qualquer religião, não lhe credencia a ser uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa cheia de Deus é aquela pessoa que tem os frutos de Deus. A arrogância não é um fruto de Deus. A origem da arrogância é maligna, por isso Deus rejeita. Então, uma pessoa arrogante, jamais, em tempo algum, ela terá uma comunhão perfeita com este Deus da Bíblia. Uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, soberba, jamais terá a presença do Espírito Santo conduzindo a vida. Jamais. O Espírito Santo de Deus não tem espaço na vida de uma pessoa que seja arrogante. Não tem como dois corpos. É uma lei física. Não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço, no mesmo momento, em qualquer lugar da natureza. Não tem. Ou está um e sai o outro, ou entra um e sai o outro. Se o Espírito Santo de Deus está no controle da vida de alguém, a arrogância não tem como entrar, porque a arrogância não é fruto do Espírito Santo. Se a arrogância está no domínio da vida de alguém, não tem como o Espírito Santo entrar, porque o Espírito Santo rejeita a arrogância. Aí está o nosso cuidado. Não nos impressionemos com títulos, nem briguemos por causa de títulos. Você já viu aquela situação na igreja das pessoas disputando lugar? Ah, não, sou eu que tenho que ser o diretor do louvor, sou eu que tenho que ser o diretor dos músicos da igreja, sou eu que tenho que pegar o microfone para que todos vejam que a minha voz é bonita. Essa atitude com este sentimento é arrogância. O Deus da Bíblia não está nesse negócio. Uma pessoa liberta, uma pessoa cheia do Espírito Santo, jamais ela disputa nada com alguém, porque lá em Gálatas capítulo 5, quando fala dos frutos da carne, a porfia é uma obra da carne, obras da carne. A porfia é uma obra da carne. E o texto diz que quem tal coisa pratica não herdará o reino de Deus. Então, quando você vê uma pessoa porfiando com a outra, disputando com a outra, o Deus da Bíblia não está naquilo. Olha que coisa séria. A disputa, a porfia, é uma atitude gerenciada pela arrogância. É perigosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem humildade. Ela não disputa nada com ninguém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, as coisas, elas acontecem naturalmente na sua vida no tempo de Deus. No tempo de Deus. Precisamos aprender a viver
o tempo de Deus na nossa vida. Se você é uma pessoa que é um bom servo, uma boa serva de Deus, o projeto de Deus vai acontecer na tua vida no tempo determinado por Deus. Não há razão para pressa, nem para porfia, nem para política. Essas coisas, Deus está fora. Porque isso está ligado à vaidade da alma, soberba, o orgulho, que tem o nome de arrogância. A pessoa arrogante, ela não é reconhecida por Deus como filho. Jamais Deus terá um filho arrogante. Porque quem é filho, nascido em Jesus Cristo, deste Deus, tem o exemplo de vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo de vida. Ele nunca foi arrogante. Ele teve tudo para ser arrogante, porque ele foi perseguido injustamente, ele foi maltratado injustamente, ele foi crucificado injustamente. Mas diz o texto bíblico escrito por Isaías que como uma ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca para se justificar. Quem justificou Jesus Cristo foi o Pai. 3 dias depois de morto, quando todos os arrogantes celebravam a sua morte, a sua derrota, Jesus Cristo ressurge com todo o poder nas suas mãos. Ele ressuscita e é o único líder da história que todo mundo comenta. O mundo teve muitos homens que marcaram épocas, homens intelectuais, líderes, influenciadores. Todos eles morreram e permanecem mortos. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu, mas ele venceu a morte. Então ele tem o poder que os outros não têm. Ele está vivo. Este Jesus Cristo que eu adoro, este Jesus Cristo que você adora, ele é vivo. Ele é simples. Durante a sua vida ele foi humilde, obediente ao Pai. Ele nunca se rebelou contra o Pai. Ele nunca discordou do Pai. Ele obedeceu em tudo ao Pai. A pessoa arrogante, ela tem uma dificuldade grande de obedecer. Muito grande de obedecer. Porque ela se acha acima de tudo e de todos. Cuidado, isso é muito perigoso. O final deste caminho é ruína, é solidão e morte. Quantas pessoas arrogantes não suportam a carga da vida e tiram a própria vida, se suicidam, porque elas não suportam. Chega um momento que o arrogante não suporta ele mesmo. Ele não se suporta. E muitos têm um final de morte, suicídio. A arrogância, ela é um pecado abominável diante de Deus. A arrogância, ela conduz a pessoa à perdição. Olha só que coisa forte. No livro do profeta Daniel, no capítulo 5, no versículo 20, olha o que fala aqui. Depois leia o capítulo 5 todo, para você ver. Daniel capítulo 5, versículo 20 diz: quando, porém, se elevou o seu coração e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do trono real e passou dele a sua glória. Aqui está falando do rei Nabucodonosor, que era poderoso, era o maior império da época, era o homem que podia tudo. Ele estava se sentindo Deus, todo-poderoso. E aqui o texto diz, de uma forma bem clara, no versículo 20,
Quando o seu coração, quando o seu sentimento se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, esse rei foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Este rei perdeu o reinado por causa da sua arrogância. Olha que coisa louca. Olha que perda. O homem todo-poderoso era um homem que mandava no mundo da época, o seu império era temido por todos da época. Mas ele quis se sentir igual a Deus. O Deus criador dos céus, da terra e da vida jamais permitirá que homem algum se iguale a ele. Porque homem algum tem poder de dar a vida a alguém. Só tem o poder sobre a vida aquele que criou a vida. Somente esse. Então nós precisamos estarmos muito vigilantes em todos os momentos da nossa vida. Em casa, a relação entre o marido e a mulher e o marido. Tenha cuidado para você não ter atitudes arrogantes com o seu companheiro e com a sua companheira. Porque isso fere a alma, isso arrasa, isso acaba com a alegria, com a paz de uma pessoa. Um marido arrogante, ele já perdeu o amor da sua mulher. Uma mulher arrogante já perdeu há muito tempo o amor do seu marido. Onde existe arrogância não há amor. Não dá para conviver essas duas coisas juntas. Porque a arrogância é de procedência maligna. O amor procede de Deus. Não vivem juntos. Cuidado para você não ter atitudes arrogantes com os seus filhos. Tem pessoas que quando na sua infância, com 4 anos, 5 anos, viu no seu pai ou na sua mãe uma atitude arrogante em relação a esta criança. E esta criança agora está com 30 anos e nunca esqueceu aquela imagem, nunca esqueceu aquelas palavras que saíram do seu pai ou da sua mãe com arrogância. Isso é muito sério, gente. Eu, como pastor, tenho administrado situações que você não faz ideia na vida de famílias. Filhos que cresceram com mágoa, com ódio do pai ou com ódio da mãe, por causa de uma palavra dita com arrogância na sua infância. Nunca foi esquecido, nem a palavra e nem a imagem, quando a palavra foi pronunciada. Quantas mulheres casadas aí 15, 20, 30 anos, que são infelizes por causa de uma atitude arrogante do marido na primeira semana do casamento, ou vice-versa. Quantos homens são infelizes e vivem com tristeza profunda na sua alma, por causa de uma palavra e de uma atitude que na primeira semana do casamento a sua esposa teve com ele. Estas coisas, elas só são apagadas pelo Espírito Santo. Passaram-se 15, 20, 30 anos de casamento, mas aquela imagem, aquele som, nunca saiu do ouvido e dos olhos, e é lembrado todos os dias. Você no seu trabalho, lá no seu local de trabalho, cuidado, para você não ter uma atitude arrogante com um colega, que às vezes tem colega seu que te ama tanto, mas está com a alma totalmente dilacerada por uma palavra, por um olhar, por um gesto arrogante que em algum momento você teve com esse seu colega lá no trabalho. Você que é chefe na empresa que você trabalha, aprenda a ser líder. Esse título de chefe é perigoso. Quase todos os chefes são arrogantes. Porque ser chefe
dá uma conotação de que é quem manda, é quem pode, é quem faz. Isso não é bom. Preocupe-se em ser líder. Esta é a posição de quem influencia. O líder é mentor, o líder é professor, porque o líder é quem ensina, o líder é quem lidera, é quem dá orientações sem ser arrogante. Seja um bom líder na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade. Nunca queira ser chefe, é perigoso ser chefe. Quase 100% dos chefes são arrogantes. Deseje ardentemente ser um grande líder, uma grande líder, onde você estiver. Porque o líder, na sua essência, ele jamais será arrogante. O líder não é seguido pelos seus gritos. O líder deve ser seguido pela sua capacidade, pela sua performance em fazer as coisas. Os seus liderados seguem o seu caminho. Seja líder e não chefe. Um dia nós vamos falar sobre esse tema. Tenha cuidado com as suas palavras, com os tons que você emite quando fala. Tenha cuidado com o sentimento que sai da sua alma quando você fala, porque você pode acabar com os sonhos de muitas pessoas com uma palavra, com este tom de arrogância. Você pode destruir a vida de uma pessoa por causa do sentimento e da postura arrogante em algum momento que você faz alguma coisa. Eu aprendi com Jesus Cristo que quanto mais capaz eu for, eu preciso ser mais humilde. Ninguém nesta terra foi capaz igual a Jesus Cristo. Assim como ninguém nesta terra teve um exemplo de humildade tão grande quanto Jesus Cristo. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu sigo a Jesus, porque ele tem todos os exemplos da sua vida que me fazem bem. Jesus Cristo foi o maior líder da história. Jesus foi líder. Jesus nunca humilhou ninguém, Jesus nunca pisou em ninguém, Jesus nunca teve uma atitude soberba, prepotente, Jesus nunca teve vaidade na sua alma. Ele era o Filho de Deus, no entanto, ele veio servir. Jesus foi o maior exemplo de servo, é o maior exemplo de servo. Ele serviu e serve. Por isso a minha referência de vida é Jesus Cristo. Eu não discuto religião com ninguém, porque isso não leva a nada. Eu não fui chamado para falar mal da religião de ninguém. Eu não fui chamado para criticar a religião de ninguém. A minha religião é a certa e a sua errada. Não foi para isso que Jesus me chamou. Você sabe para que eu fui chamado? O maior chamado de Deus na minha vida como pastor é para falar bem de Jesus Cristo. Então, meu ministério é focado em falar bem de Jesus. Só isso. Eu não me preocupo com religião de ninguém. A minha vida, toda oportunidade que eu tenho, eu quero falar bem do Jesus Cristo maravilhoso que eu sirvo na minha vida. Só isso. No momento que eu falo bem de Jesus Cristo, eu vou fazer bem a pessoas de qualquer religião. Quando eu falo bem de Jesus Cristo, eu estou motivando pessoas a conhecerem este Jesus Cristo que a Bíblia Sagrada revela. Nós fomos chamados para sermos servos de Jesus. E o servo, o discípulo, ele deve seguir o modelo do seu mestre. No passado, os grandes mestres, os filósofos, matemáticos, físicos, etc., eles tinham seus discípulos. A missão do discípulo
é se tornar tão bom e tão perfeito quanto o seu mestre. Por isso eu sou discípulo de Jesus. Eu me empenho para seguir o exemplo de Jesus. Na condição de humano, é óbvio, eu erro muito, eu tenho muitas falhas, eu sou humano, mas o meu propósito é seguir o exemplo e me tornar tão perfeito quanto Jesus. Essa é a minha missão. Então, aprendamos a não entristecer pessoas, não critique religião de ninguém, não fale mal de religião de ninguém, de seita que alguém serve, não, fale apenas bem de Jesus. Você vai ver como a tua vida vai mudar, você vai ver o bem que você vai fazer a muitas pessoas. Fale bem de Jesus, seja humilde, seja simples, tenha o coração cheio de amor. Um coração cheio de amor não tem espaço para arrogância. Nesta manhã, Deus está nos despertando a termos cuidado para não termos essa atitude com ninguém, nem em casa, nem no trabalho, nem na rua, nem na fila do banco, nem na fila do SUS, nem na igreja que nós frequentamos, independente do nome que seja. Sejamos humildes. Não permita a arrogância entrar na sua vida, porque ela pode destruir os teus sonhos, pode destruir a tua vida. A vontade de Deus é que você seja humilde como Jesus, prudente como Jesus, que você tenha o teu coração cheio de amor, como Jesus teve, que nós tenhamos o nosso coração cheio de compaixão pelas pessoas, assim como Jesus teve. Esse é o desejo de Deus. Meu desejo é que esta palavra venha abençoar a tua vida. Se você está sendo abençoado, conte as suas experiências. Conte o que Deus está falando na sua vida. Mande um e-mail aqui para nós. Aí nesse design que vai junto com o áudio, está lá o nosso e-mail. cafécomfé2021@gmail.com. Escreva. Conte o seu testemunho para a glória de Deus. Nós vamos ficar felizes de saber que Deus está te abençoando, porque você às vezes recebe bênção, mas você não compartilha. Isso não é bom. Quando a gente é abençoado, a gente precisa compartilhar para abençoar a vida de outras pessoas. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este início de manhã maravilhoso. Vamos falar com Deus. Você é uma pessoa privilegiada por estar ouvindo este áudio. Não por estar ouvindo esse áudio que o pastor Josias fala, não. Mas por estar ouvindo este áudio que Deus fala. Aqui o foco e o centro deste áudio é a palavra de Deus. E a palavra de Deus abençoa a nossa vida. Então vamos orar ao Senhor Deus. Feche os seus olhos, se for possível. E vamos agradecer a Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença mais uma vez, finalizando esta reflexão. O nosso desejo, Deus, é que esta reflexão venha ajudar pessoas, venha abençoar a vida de pessoas, venha despertar as pessoas a desejarem o melhor que Tu tens para nos dar. Eu te apresento agora, meu Deus, Deus Criador dos céus, da terra e da vida. Eu te apresento cada pessoa em qualquer lugar do Brasil e do mundo que esteja ouvindo este áudio. Que o Senhor encha o coração desta pessoa de paz, encha o coração desta pessoa do Teu amor, para que esta pessoa seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa simples como Tu és, Jesus. E que a arrogância jamais tenha lugar no nosso coração. Que nós aprendamos a seguir o Teu exemplo e a ter o Teu estilo de vida. Que nós aprendamos a falar bem de Ti para as pessoas e jamais falar mal de qualquer coisa para alguém. Que nós aprendamos a reconhecer os valores das pessoas
e jamais humilharmos as pessoas. Que esta quinta-feira seja uma quinta-feira de paz, que o Senhor possa curar enfermidades físicas, enfermidades da alma agora. Que o Senhor dispense uma unção de alegria na vida de todos que oram comigo. Que esta quinta-feira seja um dia de muita alegria, de muito sucesso, onde quer que nós estejamos. Nós te agradecemos, nós te oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam abundantes em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e tudo que você faz. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui iniciando o dia com mais uma reflexão, Café com Fé, na apresentação do pastor Josias Oliveira. Receba um forte abraço e tenha um dia cheio de paz. Até a próxima reflexão.